Senhores, bom, hoje tem pergunta aqui para eu responder. Eu anotei tudo aqui na minha agenda. Tem a Priscila de Benfica, a Luciana de Maceió, o Ricardo de Rio Branco, Acre, Cláudia de Vitória, Espírito Santo, Renan de Rondônia, Roraima, é a Maria do Carmo e o Rafael Mário de Tocantins. Bom, a chamada foi clara da gente falar sobre levar crianças em determinados ambientes. Basta vocês olharem aí nas plataformas que a gente já vem nessa pegada da área comportamental, o que pode, o que não pode, ou evitar e não evitar a respeito de ambientes. Então, são três assuntos que eu vou abordar, inclusive sobre os bonequinhos de novo, que me perguntaram aí sobre os trabalhos mediúnicos, enfim. E também na questão da forma como a gente lida com o tempo de obrigações arriadas. Eu digo não obrigação de santo, mas obrigação às oferendas, vou dizer assim, admuns, como muita gente fala aí em determinado estado do nosso Brasil, de nosso Pai Maior. Bom, falando inicialmente a questão do ambiente. Eu, Rafael, pai Rafael, tive uma criação que determinados assuntos criança não ouvia e também determinados lugares não se levava a criança. Hoje, já passam de 1 da manhã, eu estava um pouco mais tarde ou mais cedo, descansando, estou aqui no axé, e fui dormir, e meu interfone toca numa mãe aflita, porque a filha não conseguia dormir desde de cedo, após a noite anterior terem ido. Ela pegou uma criança de 7 anos e levou para passear no lugar de adulto. Não é que seja lugar de adulto, já era o avançar da hora, ela não tinha com quem deixar a criança e foi se divertir com o novo namorado. Bom, não tenho nada, o pai Rafael não tem nada a ver com a vida da pessoa, muito menos a íntima, muito menos qualquer coisa que não diz respeito aos meus assistidos, que também tem a vida deles. Quem me conhece sabe que eu não me envolvo na vida privada de ninguém. Mas ela trouxe a criança, eu acordei, porque aqui no axé eu gosto de tudo preto no branco, como eu falo, na questão de horário e dia. Agendem, mas existem casos extraordinários e especiais que quando não me comunicam através do verdinho, eu já sei que vem bomba. E bomba essa que a pessoa chegou com a criança nos braços, que a criança estava molinha e tal, e quem é do axé sabe que nós temos, às vezes, uma erva, uma reza apropriada para determinada situação. E quando essa genitora me falou a respeito do ambiente ao qual levou a criança, volta a falar, por falta de não saber com quem deixá-la, ou não poder deixá-la com um parente, com a vizinha, enfim, aqui no América do Norte, que paga a babysitter, né? Para cuidar das crianças, não tem essa cultura, ou se tem, eu não conheço aqui, ou até agora não vi falar. Enfim, e aí a criança realmente pegou uma carga. Eu vou falar carga, que automaticamente eu fui para a mesa de jogo para saber o que estava acontecendo e até que ponto aquela mãe estava falando algo condizente com a situação que eu vi aquela criança meio que desfalecida. Bom, foram feitas algumas práticas ritualísticas no qual a criança se animou, melhorou, e eu tive uma conversa muito franca com a mãe e achei interessante trazer esse tema. Eu acho que eu não ouvi algo parecido na internet, muito menos assisti. Bom, eu volto a falar da minha criação de pai e mãe, que se evitava alguns assuntos, alguns ambientes de levar o menor. Não o menor, até nós mesmos, adultos, de irmos a alguns lugares que, né, se é um lugar que já sabe que vão ter pessoas que com uma índole suspeita,
com uma postura inadequada, porque a gente tem lugares que temos que ir. Mas uma festa, bom, uma festa à noite, no avançar da hora e levar o menor, bom, a mãe é responsável. E aí eu sugiro que evitem, uma vez que o mundo da fé ele é enorme, mas também é de convir que o que a gente não vê, o coração não sente. Será? Nós pegamos cargas absurdas, o famoso olhão grande, a famosa seca pimenteira, e a energia daquele ambiente que ela estava, num ambiente de muita bebida, de música alta, adultos descontraídos, numa celebração de festa. Ah, pai Rafael, então se eu levar a criança numa festa que tiver bebida, ela vai passar mal como essa criaturinha? Não. Mas o ambiente no a qual essa mãe levou, tudo é possível. Inclusive a própria genitora poderia estar molenga aí, enfim, se sentindo mal ou estressada. Então, gente, evitem em determinados lugares de levarem seus menores, de levarem seus menores assistidos. Por quê? Não estamos 100% blindados quanto à energia de ambiente. Casa grande, é, festas de adulto, hoje tem muita coisa liberal. Já não é, a sociedade, o nosso ordenamento já não prevê isso, ordenamento jurídico. Criança tem que ser criança. Ah, mas pai Rafael, o senhor pode ser cancelado por causa disso. Bom, eu estou dando meu parecer. Porque na hora de chegar numa casa de axé, pedindo misericórdia, pedindo pelo amor de Deus, pedindo maleme, pedindo até, falou, o senhor me dê agô, me dê agô, me dê agô, enfim. A gente sabe da questão do dialeto, que fica aí um misto só. Gente, vamos evitar esse tipo de situação. Se já sabe que não pode ir, e que não tem como ir, fica em casa. Liga a televisão, vai ver uma novela, vai assistir os vídeos do pai Rafael nas plataformas, vai aprender algo, sei lá, vai se descontrair, faz videochamada com o amor da vida, mas evita isso. Eu fiquei muito preocupado. Foi um caso novo para mim, que geralmente vem no horário diurno, não na madrugada, tamanha aflição dessa genitora. Então, minha sugestão é evitar que levem crianças para determinados ambientes onde são mais propícias essas crianças de pegarem uma energia nada positiva. Tá certo? Beijão do pai, essa é a minha opinião. Não é verdade absoluta. Achismo nós podemos achar. Doutrinar, mandar, comandar, pai e mãe. Tá? Por isso são chamados responsáveis, os genitores, ou uma família substituta, ou até mesmo tutores, que eu já ouvi esse termo, e por aí vai. Tá bom? Então, juntos mais fortes sempre. E aí a gente começa a responder até uma menina. Eu estou assim porque vocês sabem que na friagem eu fico um pouco alérgico. Então eu vou ficar, tá? Mas eu espero que todos me entendam que eu também sou gente da gente. Sou de carne e osso. E voltando ao assunto da minha filha, na verdade eu tenho assistido ela, essa cliente, que eu não vou citar o nome, mas eu já considero como filha, que é a pessoa que mais entra em contato comigo, que mais me manda beijo, carinho, afeto, e mesmo de filha para pai. Preocupa se eu comi, se eu não comi, né, né, né. E ela assistindo alguns vídeos na plataforma, não sei se na vizinha ou nessa, em que viu uma pessoa, um declarante, informar que quando se faz uma amarração, uma coisa de relacionamento, que usa o elemento coração de boi, tem que pegar o boi, matar o boi, tirar o coração para fazer o trabalho. Bom, eu não vi o vídeo, minha filha, aos seguidores aí e ouvintes da rádio. Eu não sei
Isso. Agora, eu não tenho como criar um boi. Eu não tenho um pasto. Eu estou na zona norte do Rio de Janeiro, no Ilhéus Bicilê, e eu não posso cuidar de uma vaca, nem tampouco de um boi. A minha resposta, como eu sempre falo, não me envolvo nessa situação de cada casa fazer sua ritualística. Longe disso, não sou formador de opinião, de falar, vem para cá com uma situação e eu falo que é outra, porque muitos clientes, muita gente que, pela prática de anos de casa aberta, as pessoas gostam de testar para depois falar, o pai Rafael falou daquela casa, ó pai, ô mãe, a senhora, o senhor estão errados, que o pai Rafael falou o que eu estou falando, por experiência que eu tenho. Eu nunca, bom, nas ritualísticas internas que a gente usa animais, é, enfim, eu não tenho um boi e quando se faz, eu não vou entrar na seara aqui enfim, eu imagina, o que mais aparece é pessoas pedindo, vou falar aí, a misericórdia para trazer o amor de volta. Quantos bois eu teria que matar por mês? Quanto, enfim. Então, existe a facilidade de adquirirmos o elemento coração e fazermos. Pode fazer com coração de banana, com aquela parte roxa, né, o broto da banana? Pode. Pode fazer. Eu sou de um tempo, gente, que se usava num trabalho de amoroso até o bichinho de cascadura de passinhos lentos. Tá? Hoje não se faz mais, é proibido por lei, mas imagina, lá nos primórdios era, entendeu? Então, mas aí eu tenho que criar. Então, quando você vai matar, vai fazer a sacrilização do cabrito, o cabrito tem que estar na sua casa. Você tem que cuidar. Que bom que existem leis axés, que tem um pasto, que tem um curral, que tem sua horta vasta, sua plantação de ervas de mil utilidades, mas existe o recurso do Mercadão de Madureira aqui pertinho, onde eu posso comprar determinadas árvores, ervas, até de árvores de grande porte. E funciona. Então, na minha prática, eu posso falar que eu adquiro elementos bovinos, elementos suínos, elementos de vários animais que não que são eu tenho que falar de uma forma bem simples para que também não seja cancelado, de uma forma tranquila para eu usar. Agora, existem recursos fora que funcionam assim. Pelo menos eu não tenho reclamação até então, tá bom? Então, assim, respeito lá o vídeo que a minha filha assistiu, que coração de boi, tu tem que ter o boi, sacralizar, fazer o rito para... Eu faço e compro é, também o miolo fora e dentro do casco. Dentro do casco é mais difícil de achar aqui no Rio de Janeiro, mas com carinho ainda existem lugares que vendem a carne de boi fresca e a gente consegue partes do animal in natura, tá bom? Mas fica a dica aí de que quando forem fazer qualquer tipo desse trabalho e de ritualísticas, procura uma pessoa que tenha competência para fazer isso. Ainda mais os irmãos e irmãs aí, que não me deixam negar, mexer com animal de grande porte tem que ter tempo de santo, tem que ter conhecimento, tá? Então não vamos dar sorte ao azar aí de você ter que criar um boi, comprar um bezerro, criar um boi para daqui a... Eu não sei quanto tempo o boi fica na fase adulta, ou se é garrote, enfim, para poder tirar lá o coração do boi e outras partes utilizadas nas ritualísticas conforme a necessidade de cada um. Beijo do pai, tá bom? Foi o caso muito parecido com o Renan de Rondônia.
que é o nosso querido rondoniense. Não, rondoniense, desculpa, rondoniense. E fez uma pergunta muito parecida, que ele estava na Europa e foi difícil achar o miolo de boi para uma ritualística e se poderia substituir por outro animal. E eu conversei com ele no reservado e possibilidades existem mil, tá? Mas que bom que ele retornou ao Rio de Janeiro, veio aqui na casa do pai Rafael e resolvemos da melhor forma possível com os elementos qual eu aprendi a mexer, a manusear. Bom, falando agora do famoso bonequinho, os bonequinhos aí do pai Rafael, como o pessoal fala, do Rafael de Milhões, enfim. Bom, gente, todos já conhecem o meu pretinho aqui, que é de longa data. Eu tenho uma memória afetiva por esse boneco, já expliquei em outros vídeos. Bom, e aí a mesma filha me perguntou se boneco preto é boneco do mal, boneco branco é boneco, é assim, né? Se o boneco branco é pro bem. Bom, a pessoa lá do vídeo esqueceu de falar que existem bonecos vermelhos, bonecos estampados, formas que se faz manualmente aquela orientação com madeira, com alguns cipós, outros com outros elementos, que eu não vou ficar aqui, que é muito vasto. Vasto. Então, primeiro, se a pessoa falou que o boneco preto, o boneco branco é somente para a questão do positivo e negativo, o amarelo é atenção, o vermelho é o para, igual como a gente fala no Rio, no sinal, e os paulistas falam farol, sinaleira, os nossos soteropolitanos. O verde, a esperança. Bom, gente, varia de cada casa, de cada ensinamento que o mais velho passou para aquela orientação. Bom, então, geralmente, eu na prática uso o branco para um determinado assunto, o preto para outro assunto, o vermelho e assim sucessivamente. Quem quiser fazer perguntas mais específicas, deixa aí nos comentários, curta aí, divulga o trabalho, o canal está crescendo, a rádio está bombando, no qual eu sou locutor, e muita gente vem e bota lá específico, se você é ouvinte, se você assiste na Galiza TV, ou se você veio através das plataformas, para a gente ter um norte. Claro, a maioria das pessoas já entra em contato com o Verdinho, na maioria dos meus vídeos aparece lá o meu contato, para que possamos estreitar o tempo de informação. Tá bom? Então os bonequinhos aqui eu já falei a respeito. E sobre jogos online. Gente, várias lives a qual eu participo ficam nessa questão de eu ficar, pai, joga online, cadê sua mesa de jogo? Minha mesa de jogo é algo para mim muito sagrado, na mesma proporção. Mas o pai Rafael mede tudo. Bom, eu tenho muito carinho e respeito pelo meu jogo, pela minha mesa de búzios, jogos de búzios, porque foi conquistada. Eu não comprei ali no Mercadão de Madureira, li meia dúzia de apostila, não, isso foi conquistado. Então, tudo meu do candomblé, por mais simples que eu tento ser, por mais sem ostentação eu tento ser, quem me conhece sabe que na prática eu sou o mais minimalista possível no meu dia a dia. Em compensação, na questão da liturgia, comieira, o ponto central, casa de Exu, não estou falando na ordem para daqui a pouco começar, mas pai Rafael, o seu primeiro é casa de Exu, depois... Não, estou falando os elementos, os lugares do Ilha-Cheque, o Ogum de Porteira, os atabaques, já falei, né? São elementos, são núcleos no qual eu tenho máxima responsabilidade, carinho e respeito. Meu jogo de búzio eu não guardo numa gaveta, eu não guardo numa bolsa, fica ali sempre. Deixa eu até ver ali, que até apagou a velhinha que eu sempre deixo acesa. Enfim,
Eu gosto das coisas assim, na questão da liturgia, no seu ambiente. Os fios de contas guardados num lugar específico. Minha sala de jogo é sempre trancada, porque é um campo energético. Para entrar aqui, a pessoa tem que estar, no mínimo, ali descansando um pouquinho, esfriando o corpo. Quem joga sabe, eu sou chato, sou sim. Sou chato. Como teve uma pessoa que falou, o senhor é muito chato, até no comportamento, na hora de falar. Bom, gente, é a vida da pessoa, é a esperança da pessoa que bate aqui no Ilhachama Imbecilê e cabe eu, como orientador, dar o norte através dos cauris. Então, eu não sou fanático, quem me conhece sabe. Na minha casa não existem imagens de... Porque não gosto, não é que eu não gosto também. Tá? É mais uma coisa para limpar. Eu não estou falando dos fundamentos. Estou falando de imagem de gesso, ou te boto imagem de resina. Eu entendo que a decoração é bonita, é agradável, mas eu não tenho esse tipo de cultura por eu não gostar. Tá? Agora, nós temos, abre a casa de Exu, abre quarto de santo, abre, levanta a cortininha da comieira, vocês vão ver os elementos pertinentes ao candomblé, da forma como eu aprendi na casa matriz. Mas eu não brinco em serviço em matéria dessa coisa do corpo, de estar limpo, de entrar aqui na minha sala de reuniões, que entram meus filhos e meus clientes para eu jogar. Eu boto o meu jogo. Quem já jogou comigo sabe muito bem, bota aí nos comentários também para dar uma força no canal. Então curta, comenta, pode dar o dislike também, tá valendo. E a pegada é essa. Sempre trazer de forma minuciosa ou talvez mais próxima ao cotidiano sobre alguns assuntos que facilita muito o pós. Eu tive recentemente um assistido, um cliente, que ele tem várias situações, conflitos terapêuticos a resolver, ainda faz tratamento psiquiátrico por questão da ansiedade, com a esposa, que a esposa, por ter um familiar dele próximo, que vive até com a Magali do Walt Disney, com o tio Patinhas e tal, ela tem uma visão de energia diferente aqui do meu axé. Mas ele é muito sensível na questão da fé, ele gosta muito do orixá, ele gosta muito do Tracarró de Baré, e ele sempre, quando sai do trabalho, ou sai mais cedo, ele passa aqui, faz as coisinhas dele e vaza. E aí esse menino deu recentemente uma obrigação comigo aqui, e eu falei, olha, tem tanto tempo de preceito. Preceito de corpo, preceito de cor, preceito de comida. É um prazo curto, ele não é raspado, ele não é arborizado, e aí a gente faz aquele, né, o jeitinho, mas fala, olha, meu filho, não pode beber, não pode namorar, não pode tomar banho de tal erva, tal erva, e tal erva, e tal erva. Segura o reggae até tal dia. Bom, e aí o que ele fez? Mergulhou de cabeça no ninho do amor com a esposa. Veio para cá e falou, pai Rafael, eu fiz uma situação, meu pai, meu propósito, vai dar tudo errado. Não sei. É a esposa dele, no qual ele dorme e acorda lá, né? Não é uma coisa, né, esporádica, não é uma relação que encontrou agora e fez. Mas existe, não posso abrir a guarda, porque é assim que eu aprendi. Não posso. Agora, eu falei, arque com as consequências. Tá? Então, um exemplo, um alerta. Se vai fazer algum trabalho, se vai deitar, recolher, seja dobe d'água, bori, uma reza para Exu, o que for, resguardo. Já chega já no rastejo, pai, estou no resguardo, eu particularmente
sugiro a todas as pessoas que façam ou vão fazer ebó comigo que venham suados, para que eu possa, depois de passar tudo, já traz sua roupinha, seu kit de higiene, sua toalha, se não, a gente providencia, mas no caso específico. Quando eu aviso, eu acho que eu sou um pai zeloso, quem já passou pelas minhas mãos sabe, que eu tento sempre organizar da melhor forma possível, dando o mínimo do máximo do conforto numa casa de axé. É assim que eu gosto de ser tratado. Enfim, então essa pessoa é um hábito meu, uma ritualística do meu axé. Eu gosto, a pessoa vem suada, aí vai fazer todo aquele trabalho, né, na porteira, depois e vai para o ebózinho. Não é chegar aqui, chegou de Belo Horizonte, Maceió, o vizinho ou a vizinha, bombom, vem fazer ebó. Não é assim, não. Tem que ir para a mesa de jogo para tirar o ebó específico à situação que se encontra. E aí, o que a gente faz? Tem que estar sempre em alerta. Então, na minha cabeça, tudo tem que ser o mais próximo de como eu aprendi na casa matriz. Tá claro, a gente faz aí uma situação. Agora, qual é o propósito de você chega do trabalho, aí vai tomar banho, vai comer, aí vai fazer tudo de novo. Aí chega na casa cheia, vai fazer o ebó. Gente, é minha forma de trabalhar com a espiritualidade. Seu irmão da casa ao lado, seu irmão lá de Paris faz diferente, cada casa é sua casa. Estou falando da minha, porque tem muita pergunta aqui a respeito da área comportamental. Como deve agir, como deve estar vestido, ou se fala alto, se fala baixo, ou se não fala, se o senhor ou não o senhor quer ir embora. Tudo isso eu converso individualmente. Lembrando que o IA hoje tem a cartilha do regimento interno, como eu falo, porque tem que ter normas. Sem normas, o quartel não funciona, né? A casa de axé. Acaba de eu tendo que resolver muitas situações sozinho, uma vez que os meus assistidos, que o povo chama de filho, eles costumam estarem trabalhando, e como eu tenho facilidade e flexibilidade de horário, às vezes eu estou aqui, na maioria das vezes, sempre sozinho. Mais cheio aqui de assistido é final de semana, é o feriado. E mesmo assim a gente faz a nossa reunião interna e nossas brincadeiras aí de comemoração, né? Sempre muito velado e sigiloso. Como diz uma pessoa que mora perto da minha casa, diz que eu tenho que ter um cachorro para saber quando eu estou em casa, principalmente no axé. Eu gosto do sigilo, então, barulho em determinados horários, vozes altas também, enfim, eu sou meio resistente à coisa fluida. Não é assim, não na minha casa, tá? Eu também evito na casa de irmãos que são mais liberais com algumas posturas, eu me resguardo. Se não estou satisfeito, eu pego brau, venho para casa, tá bom? Então fica assim o meu carinho perpétuo por todos vocês. Eu vou falando no decorrer dos vídeos, um por um, tá? Como eu falei no início dessa chamada. Papai do céu, nosso Pai Olorum, possa abençoá-los todos rica e abundantemente. Entre em contato. Próximo vídeo, provável de eu estar falando sobre a minha visão a respeito dos jogos de búzios numa live. Por mais que eu jogue online, é individual através do Verdinho, através do Zoom, que é muito usado, principalmente em Emirados Árabes, países de muçulmanos, tem muitos brasileiros que entram em contato através do Zoom, porque não tem Zap lá. E aí a plataforma para que possamos jogar individualmente, porque eu não exponho nome, data de nascimento, 90%
para 100 dos nomes que eu uso mais o estado, ou a região, ou o povoado dessa pessoa, mas os nomes são fictícios. Geralmente eu pego a primeira letra do nome e vejo um outro nome parecido, para evitar determinadas situações, porque ainda temos muitos preconceitos, muitos preconceitos a respeito do candomblé. E também por muitos que levam para o outro lado o que vê aí na internet, e aí essas pessoas profanas que não sabem nada do cotidiano de uma casa de axé, da forma comportamental até o resguardo, até, né, as coisas referentes, o que pode e o que não pode durante um ato de celebração, um ato religioso, e fica só o tempo para que possamos orientar e as pessoas sem observando, ainda mais as pessoas mais visuais, de como é o trâmite, de como é o jeito. Agora, vai chegar na casa do pai Rafael, do pai Oxoguian, vai achar um ritmo. Vai na casa de um irmão, é outro ritmo. Cabe nós, como seres humaninhos, educadinhos, irmos de acordo com a situação, sempre evitando brigas, confusões, debates desnecessários. Eu, eu, eu vou falar em outro vídeo, até por questão de briga de partido político. Eu já assisti uma cena muito triste de dois irmãos do Ilhaxé, do mesmo Ilhaxé, deixarem de se falar por questões de opiniões políticas. Parou, né? Parou com isso. Claro que vai ter sempre divergência. Um país que fala sobre matar a fome do povo brasileiro, e mais a gente abre a plataforma e vê pessoas assistindo, ONGs, federações, ajudando a pessoa individual, uma família, assistir famílias de uma certa área mais precária, um povoado, um bairro, enfim. É contraditório, mas cada um tem o seu pensar, cada um vota em quem quer votar. Todos sabem a minha opinião, o que eu penso a respeito desse governo, e não adianta virem aqui mandarem mil piadas e tal, tal, tal. Usar alguns exemplos, que eu vou sempre falar. Meu pai era de 37, 1937. Então ele pegou a Revolução, enfim, tudo isso aí. Ele falava uma coisa para mim: meu filho, eu nunca fui preso. Mas por que eu só sei falar isso? Porque eu sempre acordei muito cedo para trabalhar, casei muito jovem e já tinha seus irmãos, foi escadinha, né? A cada 9, um ano, um nascia, era um dentro e um fora. E minha mãe, você sabe, minha família era numerosa, eu sou o sexto de 6 filhos, então era cada ano um choro diferente de bebê nascendo aí na família do pai Rafael. E ele falou: nunca fui preso, porque eu tinha que trabalhar. Saía do trabalho tão cansado que eu só queria. Acho que nem tinha televisão à época, ele já só namorava com a minha mãe, né? Então, eu sempre uso essa frase. Eu nunca fui preso por questões políticas, porque cada um sabe onde cala pé. Tá? Então não vai ser eu, na era da fibra ótica, dos drones que agora sobem, voam, né, pairam, sei lá como é que é, levitam, não sei como é que seria o verbo, para passar pelas janelas das casas, enfim. Eu fiquei sabendo dessa história, mas a gente vai falar em outro conteúdo, inclusive dentro do Ilhaxé, tá? Esse negócio de drone é um assunto bem pertinente para a gente trazer um conteúdo de milhões. Beijo do pai, juntos mais fortes. Qualquer dúvida, curta, comente, divulga aí e não deixem, gente, sempre de agradecer pelo dom da vida e também botar as dúvidas e sugestões, volto a falar sobre isso, e podem anotar o meu verdinho e entrar em contato, principalmente, unicamente no horário comercial. Pós horário comercial, se não falar
o que está acontecendo através do Zap Zap, eu posso deixar para um outro dia. Outro dia, porque às vezes estou muito ocupado. Agora, se é emergência urgente, entre em contato, manda o assunto e liga em seguida, tá? Beijo do pai mais uma vez e juntos mais forte sempre. Fui!